Bom dia, Ana. Bom dia a todos que estão conosco, nos assistindo aqui no Skype. Certo que possamos ter um dia uma manhã de estudo e que seja proveitoso para todos nós. Como a própria Ana já falou, o título de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E os itens são de 5 a 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Esse tema, né, como os temas do Evangelho, da doutrina espírita como um todo, ele precisa ser analisado com muito cuidado. Muitas vezes nós tendemos a analisar de uma forma simplista e, com isso, não conseguimos perceber as nuances do ensinamento tanto de Jesus quanto de todos os espíritos responsáveis pela codificação. Então, antes de começarmos no nosso tema propriamente dito, nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 23 do Evangelho, em que trata da estranha moral. Nesse capítulo, eles apresentam alguns ensinamentos, algumas passagens de Jesus, que, à primeira vista, ele parece destoante com as características de Jesus. Então, nós vamos primeiro apresentar um pequeno slide, uns 3 slides sobre esse tema, que é odiar os pais, para depois analisarmos em melhor profundidade o tema do nosso estudo. Kardec, com relação a esse tema, odiar aos pais, ele disse o seguinte: escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. Então, nós percebemos, certo, que os evangelhos, escritos anos após, em alguns casos, décadas após o desencarne de Jesus, enquanto aqui no seu trabalho, não necessariamente trouxe a informação precisa, por causa de do processo em si, de escrita, e depois das cópias, como eram feitas. E também, uma coisa que sempre precisamos ter em mente é que Jesus não chegava, né, para o povo que o ouvia e dizia simplesmente o seu ensinamento e ia embora. Ele palestrava a respeito. Então, por exemplo, quando vemos as bem-aventuranças, cada uma delas certamente foi debatida por Jesus, né, discorrida, para aprofundar o ensinamento em si. Só que depois de um certo tempo, as pessoas, né, mais especificamente os evangelistas, não apenas os 4 evangelistas que é comumente conhecido, mas de todos os evangelhos que foram escritos, eles não se lembravam do ensinamento de Jesus em sua totalidade. Então, eles colocaram só os pontos principais. Por isso que há divergências entre os diferentes evangelhos. E aqui vale para nós, espíritas, certo? Que nós não nos referenciamos, não temos como referência os evangelhos canônicos e os evangelhos apócrifos. Para nós, todos os evangelhos são evangelhos, sem essa distinção, porque apócrifo ou canônico foi uma designação trazida pelos católicos, né? Lá no início da Igreja Católica. Foi aí que eles encontraram
segundo, né, consta, eles selecionaram os 4 evangelhos que seriam mais de acordo um com o outro, mas isso é outra história. Então, Jesus discorria a respeito de cada um dos seus temas e, por isso, ficava bem claro. E hoje, para nós precisamos, né, ter isso em mente e buscar um aprofundamento maior. Por isso, a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele traz não apenas o ensinamento de Jesus, mas toda uma explicação a respeito. Por isso que, para nós espíritas, o evangelho que devemos tomar como referência é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa questão de odiar os pais, nós temos que o ensinamento de Jesus com essa questão foi: se alguém vir a mim, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai ou a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, nós vemos nessa colocação, certo, que ele vamos dizer assim, com relação ao conteúdo, né? Nós vemos que ela é bem mais intensa com relação pai, mãe, irmãos, do que o tema que nós estamos estudando, ou o ensinamento que nós estamos estudando. Porque aqui já fala em odiar, lá ele pergunta só quem são meus irmãos e quem é minha mãe. Quando nós vemos, né, a parte de odiar seu pai e sua mãe vinda de Jesus, pai, mãe, mulher, filhos, etc., à primeira vista nós nos ressentimos. Mas então precisamos, baseados no que Kardec disse, certo? Que não necessariamente existe uma, como é que eu vou dizer, uma correlação exata entre o que Jesus falou e os evangelhos, nós vamos analisar dessa forma também e tentar perceber, né, como um desmembramento desse ensinamento. Então, quando nós vemos odiar o seu pai, mãe, irmã, mulher, filhos, etc., nós precisamos pensar o quê? O que nós precisamos odiar, entre aspas, certo? Conhecendo Jesus como nós o conhecemos, sendo que uma palavra de odiar, tomando ao pé da letra, não significa né, que estaria correlacionado com uma posição de Jesus. Então ele diz: se alguém vem a mim e não odiar pai e mãe. Quando nós temos odiar pai e mãe, não é odiar realmente, né, pai, mãe, irmã, filho e etc. Nós precisamos pensar no que nós herdamos dos nossos pais, né, a nossa relação com os nossos familiares. E, além disso, a interferência que uns exercem sobre os outros. Então, quando nós pensamos em toda essa estrutura, nós pensamos em influência. Influência de pai, influência de mãe, mulher, filhos, irmãos e etc. Que não necessariamente, não estou falando que é sempre, mas não necessariamente está em acordo com os ensinamentos de Jesus, com os seus ensinamentos. Então, por isso ele diz: se alguém vem a mim, Jesus, e não se liberta de crenças e valores, né, arraigados a uma estrutura familiar em desacordo, entre aspas, com o reino de Deus, certo? Então, nós precisamos o quê? Reavaliar nossas crenças e nossos valores.
E nós podemos tomar essas crenças e valores com uma questão dos evangelhos que estávamos falando ainda há pouco. Porque nós crescemos, e isso foi, né? Quando falo crescemos, nós podemos incluir também outras encarnações. Nós crescemos com essa distinção entre evangelhos canônicos e evangelhos apócrifos. Os apócrifos já têm uma conotação pejorativa, enquanto os canônicos seriam os evangelhos corretos. Então, Kardec vem trazer para nós que não existe evangelho 100% correto, certo? Porque foram escritos muito depois de Jesus. E para nós, espíritas, então, nós deixamos de considerar canônico e apócrifo. Apócrifo como uma coisa pejorativa e colocamos todos com o mesmo valor, certo? Todos os evangelhos que existem, porque a quantidade de evangelhos é muito grande, não são só os 4 que são normalmente conhecidos. Então, nós deixamos essas crenças e valores de lado, onde a interpretação segue, né, à risca, e por isso vem muita confusão, muito falta de entendimento, e considerar o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós colocamos para nós um referencial. E esse referencial são os ensinamentos desses espíritos responsáveis pela codificação, que inclui aqueles selecionados dos evangelhos de Jesus, que são, né, os selecionados são os mais adequados, além de trazer explicações. Então, é preciso renunciar aos penduricalhos psíquicos, às crenças e valores ultrapassados. Então, quando Jesus diz que aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem não pode ser meus discípulos, ele não necessariamente está falando dos bens materiais, mas ele está falando de esses penduricalhos psíquicos, conceitos arcaicos, que nós nos apegamos, porque o apego não está relacionado só com questões materiais, certo? O apego também está muito relacionado com as nossas crenças e valores. Então, nós precisamos largar essas crenças e valores ultrapassados e assumir um sistema de crenças e valores de acordo com aquela que nós escolhemos, que é a doutrina espírita para nós. Dito isso, acho que já podemos entrar no tema em questão, que é o capítulo 14, em que, né, a passagem de Jesus diz o seguinte: e, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Então aqui, né, quando nós colocamos o ensinamento de Jesus em odiar pai e mãe ao lado dessa passagem aqui, aí fica mais fácil de nós entendermos essa passagem. Porque os familiares de Jesus diziam que ele perdera o juízo. Significa, não entendiam Jesus. Não entendiam os ensinamentos de Jesus. E por isso parecia uma loucura. Vale ressaltar que para muitos, certo? Nós espíritas, soa como loucura, soa como se nós tivéssemos perdido o juízo. Para muitos, certo? Qualquer pessoa que é adepto de uma religião ou de uma vertente de pensamento qualquer e tenta seguir segundo os seus valores, os valores dessa religião ou vertente de pensamento, ao invés dos prazeres mundanos, certo? Divertimento por puro divertimento, também soa como se tivesse perdido o espírito. Então, continuando
na passagem de Jesus. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Jesus vem trazer o ensinamento, né, da importância que se tem com relação àqueles que compartilham de um sistema de crenças e valores. Porque esse compartilhamento de crenças e valores visa fortalecer o indivíduo nesta ou naquela direção. Então, nós temos que os afins tendem a se atrair. O que significa isso? Porque quando se tem um grupo com o mesmo pensamento, aquela determinação tende a se fortalecer, especialmente quando estamos falando de seguir uma doutrina como a doutrina espírita, por exemplo. Porque pode parecer simples, mas seguir a doutrina segundo os seus ensinamentos não é coisa fácil. Então, nós vemos, né, divulgadores, adeptos do espiritismo, que é muito fácil quando nós estamos numa casa espírita, por exemplo, com todos aqueles com pensamento semelhante, certo? Todos nos tratando muito bem. Então, quando eu chego lá na sede do GED, por exemplo, eu sou muito bem recebido, né? Me tratam muito bem. Então, é fácil, certo? Seguirmos uma doutrina espírita, por exemplo, nesse ambiente. Mas quando nós estamos no mundo, diante dos desafios, será que nós realmente mantemos a determinação em seguir os ensinamentos desses espíritos? Certo? Então, isso nós devemos perceber com todos aqueles, certo, que se dizem espíritas, não no sentido de recriminar, de culpar ou de, né, fazer qualquer juízo, mas quando nós vemos os outros, se nós podemos analisar nós mesmos, naquela situação, o que eu faria. Então, será que na iminência de perder um emprego, por exemplo, nós fortaleceríamos ali nosso desejo, né, de manter um comportamento segundo a doutrina espírita, ou nos deixamos desviar e seguimos o interesse do mundo, dos nossos empregadores, para que possamos continuar com o nosso emprego? Lá, né, no início lá do cristianismo, muitos cristãos eram postos à prova, só que lá eles colocavam a própria vida em risco, tanto que muitos cristãos foram mortos, perseguidos e mortos, certo? Por não querer renegar a sua própria crença. E é interessante que nós falamos lá, nos referenciamos lá, né, na época, no início do cristianismo e etc. Mas hoje em dia, uma grande quantidade de cristãos ainda são perseguidos pela sua crença, certo? Apenas por estudarem os ensinamentos de Jesus, apenas por se reunirem para debater os ensinamentos de Jesus, muitos são perseguidos e muitos continuam ainda sendo mortos.
Muitos países perseguem e matam os cristãos apenas por serem cristãos. Não é porque são cristãos e são bandidos, são cristãos e são marginais. Não. Pais de família, famílias inteiras, apenas por serem cristãos. E eles mantêm a sua crença, certo? E eles não a renegam. Então, quando nós pensamos em nós, nós precisamos ver muitas vezes que se nós nos desviamos dessa doutrina, dependendo dos nossos interesses materiais. E isso é muito bom nós analisarmos, certo? A nós mesmos e, certo? Analisar também, muitas vezes, alguns outros, para que possamos perceber o que o indivíduo, né, está falando para com o nosso entendimento de Jesus e da doutrina espírita, para não nos distanciarmos também dessa doutrina. Então, para nós, né, enquanto espíritas, nós precisamos sempre estar atentos e fortalecidos nessa doutrina. Então, quando Jesus vem apresentar para nós essa passagem, então nós precisamos avaliar o seguinte: Jesus, para ter uma vida tranquila, uma vida mais amena, ou seja o que for, ele deveria, então, renegar o que ele estava apresentando para ser bem recebido pelos seus familiares, certo? Isso nós precisamos pensar. Então, será que nós, enquanto espíritas, nós devemos renegar nossas crenças para sermos bem recebidos entre os familiares? Porque parece estranho. Uma vez, uma jovem chegou para mim e ela veio reclamar da mãe, dos pais. É bastante interessante isso, certo? Porque nós vemos muitos pais reclamando dos filhos. Mas dessa vez, essa jovem, ela veio reclamar para mim dos pais, porque ela era espírita, ela é espírita e os pais não. Então os pais ficavam cobrando a ela uma vida, certo? De jovem, que essa vida de jovem tinha que ser voltada mais para o divertimento e ela, muitas vezes, né, finais de semana, ela gostava de ir para a casa espírita, se encontrar com as atividades dos jovens da casa espírita. Isso parece um absurdo, certo? Os pais querendo, né, que o filho ou a filha vá para esses divertimentos do que, né, ir estudar ou comparecer numa casa espírita, contribuindo, etc, etc, etc. Então, quando eu vejo esse capítulo, esses itens do capítulo 14, eu sempre me lembro desse evento, né? Dessa jovem conversando comigo sobre os pais e perguntando qual posição ela deveria tomar com relação aos pais. Normalmente nós temos, o mais comum são os pais, né, buscando uma orientação para saber como tratar os filhos. Mas nós temos o reverso também, certo? Então, dando continuidade a essa questão, Kardec esclarece o seguinte: causa admiração que mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Então, nós vemos que a explicação de Kardec é muito semelhante àquela de odiar pai e mãe. E ele completa: pelo que concerne os seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Disse-ia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções de seus inimigos. Nós tendemos a sentir um certo antagonismo com relação àquilo que não compreendemos.
Então, no caso dos irmãos de Jesus, certo? Como eles não compreendiam a missão de Jesus, e é interessante que nós podemos até dizer que nós compreendemos, nós espíritas compreendemos a missão de Jesus, mas nós, no fundo, ainda não compreendemos porque não conseguimos ainda, né, abarcar toda a finalidade da presença de Jesus aqui. Nós temos muito, certo? Uma visão restrita. E essa visão restrita está muito relacionado ainda com os evangelhos, né? Mas o que é considerado como a Bíblia. Então, que são os 4 evangelhos canônicos. Quando nos desligamos desses 4 evangelhos, desculpa, e nos aprofundamos no Evangelho segundo o Espiritismo, então nós ali conseguimos extrair muito mais, né, daquelas passagens, parábolas e ensinamentos de Jesus. E aí, por isso que a doutrina espírita é importante, porque quando nós pensamos, esses espíritos que trouxeram informação acerca desses ensinamentos e passagens de Jesus, eles estavam lá presentes, assistindo toda a palestra de Jesus, certo? Eles estavam presentes e ainda se lembram, porque, afinal de contas, né, são prepostos do mestre. Então, eles ainda se lembram de toda a explanação de Jesus e, por isso, certo? Aí nós precisamos acreditar a importância devida ao Evangelho segundo o Espiritismo. Isso concernente aos irmãos de Jesus. Agora, quanto à sua mãe, colocação de Kardec, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do seu filho. Então, apesar de todo o amor que não podemos conquistar com relação a Maria, de Maria com relação a Jesus, nós precisamos também reconhecer que a ideia da missão do filho ainda não era muito clara. Tanto é que nos evangelhos não apresenta nenhuma demonstração de que ela tinha um entendimento como João Batista, por exemplo, né? Que demonstrou claramente que ele já tinha uma noção muito grande com relação à missão de Jesus aqui. Então, supor que ele haja renegado, então nós supormos que Jesus haja renegado a mãe, fora desconhecer-lhe o caráter. Então, por isso que nós precisamos avaliar. Eu não posso supor que Jesus renegou a mãe. Eu não posso dizer que Jesus odeia, né, em sentido literal, a mãe e os irmãos. Então, como eu não posso supor isso, eu preciso avaliar de uma outra forma, segundo o que nós reconhecemos sobre a natureza de Jesus. Da mesma forma, nós precisamos aplicar as leis divinas, porque para analisar todos os eventos correlacionados à providência, nós precisamos ter como base o que nós reconhecemos sobre a natureza de Deus, que é infinita bondade e infinita justiça. Então, tudo deve ser analisado sob essa ótica, infinita bondade, infinita justiça. Todos os ensinamentos de Jesus, passagens, parábolas, devem ser analisados segundo a perspectiva da natureza do nosso Mestre, Jesus. Então, continuando, ele, nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, o que se lhe deparou com a chegada de sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, aí ele já entrou nessa questão, né, nessa distinção
entre o que é parentela corporal e o que é parentela espiritual. Nós não vamos entrar nessa questão, certo? Da parentela corporal e parentela espiritual, porque isso é a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo e acreditamos que na semana que vem, certo? Esse tema será abordado aqui nas palestras do JET. Mas nós podemos continuar ainda analisando, né, essas colocações. Então, Kardec diz, no item 6, singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal a lei de amor e de caridade. Então, é assim, como estávamos falando, que devemos analisar os seus ensinos sobre a lei de amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. E aqui fica claro, como nós já vimos salientando, a importância do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque aqui, nesse livro, é sanada essas questões de mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas, porque as que não são do mestre foram retiradas. Então, com essas colocações de Kardec e dos espíritos, nós podemos ter uma confiança maior naquilo que nós estudamos com relação à doutrina de Jesus. Agora, nós precisamos ver qual a importância, em tentar completar aqui em 5 minutos, porque acho que o estudo acaba às 10h45, se eu estou certo. Pode ser 10h48, ponte. 10h48? Certo. Então tá bom, muito obrigado. Nada. Então, lá no espírito encarnado, o ser encarnado é constituído de 2 partes, por assim dizer, básicas. Então, aqui para o nosso estudo aqui, né, nesse tempo que é relativamente curto para um estudo dessa abrangência, nós vamos tomar apenas 2 partes básicas, que é espírito e corpo. Pronto, certo? O espírito é criação de Deus. Agora, com relação ao corpo, aí é uma cocriação do encarnado, ou de encarnado até o nascimento. É uma cocriação de pai e mãe, certo? Até o nascimento. O espírito se liga a esse corpo e gerencia a manutenção do corpo até o fim da existência corporal. Eu não estou querendo dizer que o espírito só se liga ao corpo depois do nascimento. Mas, durante a gestação, a mãe, né, primeiro, para haver, né, a fecundação, são necessários o pai e a mãe. Depois, a mãe, né, conduz, em uma porcentagem bem considerável, a cocriação daquele corpo. Não significa que o espírito já não esteja ligado, não estou falando, né, já incorporado completamente, mas ligado. Depois que nasce, do nascimento, então a participação da mãe diretamente, né, comparado com enquanto aquele corpo ainda está no interior do seu útero, diminui consideravelmente, certo? Comparativamente, não estou tirando ali a importância da mãe depois do nascimento, mas comparativamente, para a manutenção do corpo, já diminui consideravelmente, porque aí o espírito encarnado já começa a trabalhar aquele corpo e vai, né, promovendo a manutenção até o fim da existência corporal. Agora, com relações familiares, dito isso, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou,
E os espíritos respondem. Isso é no livro dos Espíritos, na questão 204. Eles dizem, não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, não são da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. Então, o que estabelece os laços de família é a simpatia e comunhão de ideias. O que nós temos, né, bem de acordo com o que foi dito, com relação a quem são meus irmãos e quem minha mãe, certo? E também o odiar pai e mãe. Agora, diante disso tudo, como nós vamos considerar a família espiritual? Desculpa, a família material. Então, nós vemos o que estabelece os laços de família não é a consanguinidade, mas, né, os interesses, o pensamento, a forma de pensar, o sistema de crenças e valores é que vai unir. Então, para que é que nós precisamos da família material? Certo? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, certo? Fénelon, em Instrução dos Espíritos, disse o seguinte: disse Jesus, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Então, nós precisamos desenvolver o amor ao próximo para a humanidade inteira, certo? Então, não é a família, nem a seita, nem a nação. Agora, quando nós vemos família, seita, nação, nós percebemos núcleos em que Fénelon vai apresentando um aumento gradativo. A família, a seita, para nós, por exemplo, o espiritismo, e depois mais abrangente a nação, porque na nossa nação, Brasil, nós temos espíritas, católicos, ubandistas, budistas, evangélicos, bom, e por aí vai. E ele diz, isso também não basta, nós precisamos englobar a humanidade inteira. Então, por que nós precisamos da família material? A família material é um meio de aprendizado para se amar a humanidade inteira. Quando nós olhamos para a nossa família material, nós precisamos ver como núcleo, são esses que eu devo amar e etc. E muitas vezes nós nos ressentimos de amar alguém mais do que amamos alguém da nossa própria família, muitas vezes. Mas é um meio de aprendizado, é uma ferramenta. E por que que isso é uma ferramenta? Nós precisamos nos reportar ao problema, certo? A origem do nosso problema aqui de um mundo de expiações e provas. Nós deixamos de enxergar Deus em nós, certo? E nos confundimos com o próprio Deus. Porque Deus se manifesta em nós. Só que em algum momento da nossa existência enquanto espíritos, nós começamos a nos enxergar como o próprio Deus. Se nós analisarmos nosso pensamento e o pensamento, né, a forma como os outros se comportam, nós percebemos que cada um se considera Deus. E aí que surge o orgulho. Agora, se eu sou Deus, se eu me considero como Deus, a conclusão natural é que tudo que existe é para a satisfação dos meus desejos. E aí surge o egoísmo. Então, o orgulho e o egoísmo são os dois grandes problemas nossos, que nos vemos a braços. Então, o amor de Deus, que vamos dizer que é o amor real, nós não conhecemos. Desculpa, nós conhecemos, mas não conscientemente.
E por que nós conhecemos? Porque, afinal de contas, nós somos filhos de Deus. Conscientemente, eu sei o que isso significa? Não sei. O homem comum somente pode elaborar pensamentos comportamentais correlacionados com o que lhe é conhecido. Tudo aquilo que eu analiso, né, está relacionado com o que me é conhecido. Então, no final das contas, para eu amar o próximo, eu preciso de uma referência. E qual é essa referência? É o corpo, que consideramos como nossos filhos. Então, quando eu amo aquele indivíduo que eu digo que é meu filho, eu amo o corpo, certo? Porque eu vejo ali aquele famoso sangue do meu sangue. Por isso que uma necessidade muito grande, muitos vão, né, ao extremo para ter um filho próprio, vamos dizer assim, ao invés de adotar tantos que estão necessitados por aí. Então, no final, nossos pais, irmãos, filhos, eles são referências para nós. E nós amamos a forma. Então, nós precisamos, né, aprender, ver o que é amar, em algum sentido, só que nós precisamos de referencial, então nós amamos a forma. E esse amor que eu consigo aprender, eu devo extrapolar para os outros seres da criação. Não apenas a humanidade, mas os outros seres, incluindo animais, vegetais, certo? E o próprio ecossistema, porque eu necessito desse ecossistema. Esse mesmo espírito que encarna no meu filho, se ele tivesse encarnado no filho do vizinho, eu sentiria o mesmo amor por ele? Isso é algo, certo, que eu vou deixar aqui para a reflexão nossa, porque já deu o nosso horário, certo? Então, vamos dar a palavra para a equipe aqui do GED. Agradeço profundamente a atenção de vocês. Muita paz a todos. Oi,